convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então se aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz doer e amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Flávio Moura e Fátima Lima num projeto musical incrível, tá certo? Todos os contatos você está vendo aí no seu vídeo, quando eles estão fazendo essa apresentação pra gente em versão acústica, só para o nosso programa. E a gente vai agora para as dicas da Livraria Anchieta, que nessa volta às aulas, é uma segunda volta às aulas nesse segundo semestre. A gente não está falando só de volta às aulas do período escolar letivo, a gente está falando da volta às aulas na universidade também. E a gente quer chamar a atenção para os livros acadêmicos, científicos, né? E para os livros de maneira geral, como esse aqui, ó. Moda artesanal brasileira na visão de um personal stylist, Tita Aguiar. Gente, mostra o que a gente faz de artesanato de um jeito tão lindo, tão bacana, que se eu fosse você, realmente ia lá na Anchieta, que tem 2 endereços em Teresina, e um em São Luís, na Getúlio Vargas, no Monte Castelo, lá a Livraria Anchieta, é a livraria moderna, tá certo? E o outro é o Roberto Pompeu de Toledo, a capital da vertigem, é uma história de São Paulo de 1900 a 1954. Olha que incrível, também você encontra na Anchieta. Aqui são exemplos do que você encontra na Anchieta, porque lá tem um mundo de livros, romances, poesias, crônicas, lançamentos, best-seller, livros acadêmicos, livros científicos. Não deixa de passar lá. Aliás, a gente tem um recado da Anchieta para vocês. Pode rodar. Para você que fica super preocupada com os gastos escolares, a Livraria Anchieta preparou uma promoção super poderosa. Super descontos Anchieta. Toda linha de mochilas, lancheiras e estojos com 30% de desconto. Cadernos com até 50% de desconto. Livros acadêmicos com o menor preço do mercado. Isso mesmo, cobrimos qualquer oferta local. Super descontos Anchieta. Corra para não perder. Livraria Anchieta. Tá aí dado o recado da Anchieta. Queria chamar a minha entrevista nacional dessa semana, que é com Jesus Sabariego, um espanhol, professor, doutor, que sabe tudo, principalmente sobre direitos humanos. Pode rodar. A entrevista nacional do Falando Nisso dessa semana é com o professor Jesus Sabariego. Ele é um espanhol, mas que hoje está na Universidade de Coimbra e foi o convidado de honra do evento internacional que a OAB Piauí promoveu sobre a discussão dos direitos humanos com vários aspectos, inclusive mundiais, que é o que trouxe o meu convidado de hoje, que é o professor Jesus Sabariego. O professor Jesus Sabariego, é importante ouvi-lo falar sobre direitos humanos porque ele é formado em História, em Filosofia, em Pedagogia, mas tem mestrado na área de Política Social e na área de Direitos Humanos. Então ele pode abordar com propriedade o que está acontecendo no mundo hoje em relação aos direitos humanos. Mas antes de ir para o mundo, antes de falar dos movimentos globais, a gente vai falar sobre aquilo que é importante para o professor Sabariego e que ele tem ido em todos os lugares do mundo falando sobre isso. É o direito humano mais próximo da gente, porque com esses movimentos todos a gente tem a sensação de que o direito humano está distante, que ele não está inerente àquilo que a gente tem direito mesmo, aquilo que é próprio nosso, direito humano. Por que a gente tem essa dificuldade, professor? Bem-vindo ao nosso quadro nacional. Obrigado. De entender o direito humano, os direitos humanos tão claramente, até de incorporar isso ao nosso dia a dia. Boa pergunta. Agradeço a entrevista, agradeço a oportunidade de falar das coisas que preocupam a gente, muita gente, e também quero parabenizar a OAB pela organização do Congresso Internacional, extremamente pertinente, e aos estudantes que ficaram bem engajados, bem envolvidos. Isso
fala muito das preocupações da gente. Quer dizer, os direitos humanos estão no eixo de muitas preocupações hoje no mundo. Então, o que acontece? Temos um desenvolvimento tecnológico enorme, temos níveis de desenvolvimento democrático também, possibilidades comunicativas, temos uma produção industrial que pode-se dizer que poderia satisfazer a humanidade, e ainda assim as falhas do sistema são enormes. Cada vez mais pessoas mais pobres no primeiro mundo, o sul, os países do sul, o terceiro mundo, crescem a situação de pobreza, de violência estrutural, abuso, violações de direitos, e aparecem os movimentos sociais. Os movimentos sociais são sintomas de que os direitos não estão sendo reconhecidos ou estão sendo vulnerados, violados. Todo movimento que aparece na rua demandando um direito sinta e mostra para o mundo que esse direito não está sendo efetivado, que ainda falta muito por fazer. Então, se você for ver, isso é uma onda global. Desde finais do século XX, desde finais dos anos 90, 2000, as reivindicações por direitos humanos acrescentaram-se. Nós precisamos nos desmobilizar em relação a certas coisas e criar novos alvos, novos focos, porque a gente fica muito também impressionado com esse discurso que é falso de que o mundo está mais inclusivo. Essa palavra inclusão, ela virou moda já há uns 10, 12, 15 anos, e que a gente tem sempre essa sensação de que o mundo está melhor. Do ponto de vista particular dos direitos humanos, não é, professor? Acredito que não é uma questão de acreditar. As estatísticas são muito ruins. Onde é que é pior? Se a gente pudesse fazer um mapa dos direitos humanos, onde que ele evoluiu, onde que ele estagnou e onde que ele piorou? O que seria emblemático nesses três contextos? É complexo porque o que a globalização trouxe, essa globalização injusta, essa globalização neoliberal que gera desigualdade, que gera exclusão, trouxe a ideia de que já a falha nos direitos humanos não é uma questão de contextos geográficos. Porque se você for ver, tem espaços totalmente evoluídos, desenvolvidos, que e do lado tem pessoas que moram em umas condições terríveis. E aí você encontra bairros em cidades extremamente desenvolvidos, com níveis de renda enormes, possibilidades enormes, e do lado tem a pobreza mais absoluta, sabe? A desigualdade mais absoluta. E isso convive junto. Tudo bem que há contextos geográficos, na África, contextos geográficos no sul do mundo, o chamado terceiro mundo. O Oriente Médio. Também. É porque se mistura tudo, mas né? também na Europa. Se for ver na Espanha, os dados estatísticos são terríveis também. A Espanha é o segundo país da União Europeia em pobreza infantil hoje. Quer dizer, a criança tem o país com o maior número de criança pobre na Europa. É o segundo país por trás da Romênia. A crise econômica está fazendo com que esteja estruturando uma situação de desigualdade enorme. O que é impressionante, porque a Europa é o berço do iluminismo, da liberdade, da fraternidade. A própria está dando alguns passos para trás, regredindo, e a gente vê os movimentos se manifestando em relação a isso. Não há mais um silêncio absoluto, mas ver o que está acontecendo na Europa hoje é assustador, por ser a Europa, o que é a Europa. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, é assustador mesmo. É um recuo, um retrocesso enorme de direitos, das liberdades e das possibilidades até de desenvolver uma vida com dignidade. Porque as políticas econômicas, né, e as pressões econômicas de instituições que não são democráticas, responsabilidades que caem em pessoas que não foram eleitas por ninguém e que decidem sobre o destino de países acima da soberania dos países, da Grécia, da Espanha, de Portugal, Itália, estão impondo políticas econômicas muito fortes, restrições muito fortes que limitam o acesso à saúde, educação, direitos humanos, estão recortando direitos humanos. E para manter uma certa elite econômica, financeira global.
A verdade é que nem gera riqueza. Então, o sistema precisa ser reiniciado. Agora, como reiniciar o sistema? Não há uma predisposição a isso, né? A ideia seria colocar a dignidade da pessoa no meio. A pessoa no meio, não a economia. Com os sistemas políticos que a Europa tem hoje, isso ficaria mais fácil ou não? A impressão é errada. É preciso estabelecer um novo marco, um novo contrato social. O Estado, o velho Estado-providência já não serve mais. Precisamos redefinir, reiniciar todas as regras, reconstruir ou, melhor ainda, construir de novo, porque o que estamos assistindo é a incapacidade do Estado de dar resposta às demandas populares, que são demandas pela dignidade. Participação política, uma democracia que seja real, que seja efetiva, reconhecimento de direitos, distribuição de renda, aprimoramento, melhora nos níveis de vida, acesso à educação. São coisas que, pelo menos eu, na minha geração e as gerações anteriores, pensávamos que a gente tinha conquistado, que estavam aí para ficar. Eu estudei a minha vida toda, olha, você lê o meu currículo, na escola, na universidade pública. Fui a primeira pessoa da minha família em estudar, em ter uma formação universitária. Meu pai era uma pessoa simples, trabalhou a vida toda, teve um monte de trabalhos e o sistema permitiu que um filho dele, sendo ele um funcionário, um operário básico, conseguisse acesso à universidade. Isso está em risco agora, já não tem mais. E não tem mais porque os recursos foram tirados dali e foram colocados para manter uma estrutura financeira que não gera riqueza. É uma relação de poder baseada na economia. É uma estrutura financeira que é, na verdade, um jogo na roleta, poder dizer, né? É o jogo da bolsa, do leilão. Não é uma economia produtiva que gera riqueza. O que aconteceu no Brasil em 2013, muita gente viu como um movimento isolado por conta das questões políticas aqui, mas o mundo todo está eclodindo em movimentos. Eu não cito só a Primavera Árabe que você citou, mas outros movimentos na França, com criações de partidos políticos, no caso da Suécia, a questão da Grécia. O mundo está todo se movimentando. Isso é ótimo, não? Apesar de alguns lugares as pessoas ainda estarem amordaçadas. Onde que isso é mais relevante, na sua opinião, em termos de movimentos sociais, hoje? Na verdade, nós vivemos numa sociedade de movimentos. É uma ideia do Alain Touraine, de Alberto Melucci, alguns sociólogos que já trabalharam a questão dos movimentos sociais na década de 80, 90. E é uma ideia muito interessante. Quando eu penso na sociedade de movimentos, eu lembro sempre daquela canção do Raul Seixas, da Sociedade Alternativa, que começa assim, né? Ele fala: provavelmente você não sabe que vive na sociedade alternativa, mas a sociedade alternativa vive em você. Viva a sociedade alternativa. Pois é. Será que o alternativo seria a nossa... É preciso uma alternativa, porque o que está restando do que fica já não consegue resolver as demandas, as reivindicações do povo. Não parecia que nós tínhamos, como o poeta uruguaio Mário Benedetti fala, quando parecia que tínhamos as respostas, mudaram as perguntas. Tanto agora que a gente tem um caso Venezuela, ali do lado, aqui do lado, né, na verdade, que são ditaduras que se estabelecem em pleno século XXI. A gente está indo para a metade da segunda década do século XXI, porque uma coisa são ditaduras antigas, outra coisa são ditaduras que se fortalecem ou que se estabelecem. Ou pior ainda, é a falsa democracia, o estabelecimento de uma democracia que é entendida pelo sistema como um ponto de chegada, que não se mexe mais, que não evolui mais. A compreensão da democracia como o final. Chegou, temos democracia, pronto, ninguém mexe nada, vamos deixar as coisas como estão. E a democracia, na verdade, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, cotidiano. É democratizar todos os dias. E democratizar de perto, democratizar no bairro, democratizar na rua,
na cidade, em casa, fundamental, muito importante. Com você mesmo, porque às vezes a gente exerce uma ditadura com a gente mesmo. Era isso que eu queria falar, eu queria aproveitar a sua experiência com isso e o cidadão que está em casa, que ele não faz parte de um movimento global, que ele não faz parte de nada colaborativo, que ele acorda, vai para o trabalho, volta, ou vai para sua igreja, ou encontra alguns amigos no final de semana. Como é que ele pode exercer desse ponto de vista não só acadêmico, mas na prática, a questão dos direitos humanos? Bom, é muito importante recuperar a dimensão coletiva. Nós, infelizmente, nas últimas décadas, vivemos uma atomização, uma individualização da sociedade. Estabeleceu-se um patamar onde o indivíduo, a pessoa é isolada, as relações que temos com os demais são competitivas, não são cooperativas, não são solidárias. Eu vejo você como uma ameaça. Isso tem que mudar muito. A educação é a chave, é uma ferramenta muito poderosa. O Nelson Mandela falava sempre. E a educação, o Paulo Freire, o grande pedagogo brasileiro, ele fornece múltiplos exemplos de como a educação pode mudar a vida. Se recuperarmos nossa dimensão coletiva, o outro é muito importante, nossa compreensão do outro. Quem que é esse outro? Porque talvez, entendendo o outro, a gente consiga se entender a si própria, a si mesmo. Sim. Então, recuperar uma educação que restitua a dimensão coletiva, as relações horizontais entre as pessoas. Chega de relações verticais, competitivas, chega de perceber o outro como uma ameaça. Vamos tentar entender ele no contexto dele. É muito difícil, requer muito trabalho, mas é possível. Não só é possível, hoje no nosso mundo é preciso, é necessário. É importante falar sobre isso porque a resposta está em a gente conseguir se reeducar, né? Quando a gente fala de se reeducar, já que a gente não tem ainda essa qualificação acadêmica que ensina ou que mostra caminhos para a gente desenvolver isso dentro das nossas profissões ou dentro do trabalho, a gente não tem isso de igualdade, porque a hierarquia ela ainda é uma relação de poder, é ainda muito tradicional, a gente começar a exercitar isso em casa, como você disse, no bairro e com a família. Para encerrar na nossa entrevista, quais são os apelos globais, na sua opinião, mais importantes hoje ligados aos direitos humanos? Você que é um pesquisador dessa área. Bom, a ideia comum, acredito que seja a ideia de uma democracia real, uma democracia forte, que talvez seja a solução, o estabelecimento de uma democracia que seja deliberativa, participativa, inclusiva. A democracia não é só o voto cada 4 anos, o reclamo das pessoas que querem fazer política, que querem se engajar politicamente, recuperar a dignidade da política, a política como uma atividade de perto, entre as pessoas, que recupera essa dimensão coletiva, não a política afastada, a política institucional, mas uma política que é mais o político da gente, uma forma de comunicação, de criação de propostas, a ideia das pessoas sair de uma cidadania que é uma defesa, às vezes, uma cidadania passiva, a opção por uma cidadania ativa, engajada, o compromisso com a própria sociedade, para além das instituições, porque as instituições estão se revelando, às vezes, como ineficazes, né? Perante outras instituições econômicas globais que tiram a soberania, que impõem decisões, Fundo Monetário Internacional. Ou por conivência. Ou por conivência, ou o modelo está esgotado e a solução é mais democracia, uma democracia mais participativa, mais inclusiva e que o ser humano, a pessoa, a dignidade material real da pessoa seja o eixo central do sistema, não a economia, uma economia desgajada da vida, das possibilidades da vida cotidiana da gente. Você vai continuar pesquisando essas crises globais todas, aliás, é objeto da sua pesquisa sempre. Você não para de pesquisar, não? Bom, é minha paixão, uma questão. Tá gostando de Portugal? Estou Não adorando. quer sair de Portugal nem para o Brasil? Bom, aí estou dividido, mas para mim é um prazer. Eu sempre falo que eu já morei no Brasil. Já? Quando? No ano 90, no ano 2000, 2001. Quanto tempo você ficou aqui?
Fiquei em várias etapas da vida, se for ver conjuntamente o tempo, foram quase 3 anos ao longo do tempo, ao longo Nasceu na Espanha, já morou um tempo no Brasil, agora está em Portugal. Mas eu tenho uma conexão muito forte no profissional, no pessoal com o Brasil. Até antes de eu vir para cá, eu sempre falo assim que a Espanha é minha pátria, mas o Brasil é minha mátria. Ai, que lindo! Eu não consigo mais nem fazer uma pergunta depois disso, né? Acho que não existe melhor forma de encerrar uma entrevista. Professor Jesus Sabariego, esse espanhol de coração brasileiro, que está hoje em Portugal, mas que é cidadão do mundo. Ele tem uma percepção diferente em relação ao que está acontecendo por aí, que ele compartilha nas suas palestras pelo mundo, quando é convidado por instituições como a OAB, por universidades, e o mundo está precisando de gente que fala com convicção e, acima de tudo, de pessoas inspiradoras. Você é uma delas. Muitíssimo obrigado, Muito prazer. obrigada. Muitas gracias. Entrevista nacional com Jesus Sabariego no nosso Falando Nisso dessa semana. Jesus Sabariego é muito legal. Olha, falando em legal, nós agora no mês de agosto vamos fazer um quadro que ele vai se apresentar de diversas formas no nosso programa. Chama Teresina Legal. Vão ser entrevistas especiais nacionais, com teresinenses ou com projetos teresinenses que têm uma pegada nacional, uma repercussão nacional. Entrevistas no nosso sofá também com o nome Teresina Legal, por conta do conteúdo que é legal. Quadros, né? Você, por exemplo, numa cidade onde até os rios se encontram, o que você encontrou em Teresina? Grava um vídeo, manda para o nosso WhatsApp, para a nossa fanpage, para falandonisso@meionorte.com, para a nossa fanpage Falando Nisso MN. Descobre o meu WhatsApp, o WhatsApp do Denilson, da Aline, né? Manda para eles também, dá um jeito de mandar para a gente aí, que a gente quer poder mostrar para o pessoal o que você encontrou em Teresina. Precisa ser de outra cidade, de outro país? Não, você pode ser daqui e dizer, olha, na minha cidade eu encontrei isso. Então tá valendo, estou esperando o vídeo de vocês, tá certo? Eu queria chamar o recado, antes de ir para o intervalo, do Hospital do Olho. Pode rodar. O mundo é lindo e fica ainda melhor quando você enxerga com os melhores olhos. O Hospital do Olho apresenta Centurion, a tecnologia mais segura e precisa em cirurgia de catarata no Piauí. Guiado pela competente equipe médica do Hospital do Olho. Encante-se ainda mais com o mundo enxergando tudo muito melhor. Venha para o Hospital do Olho, oftalmologia de última geração. Dr. Tiago de Castro Ramalho, diretor técnico médico CRM 2655 PI. Vou para o intervalo comercial agora com o Flávio e a Fátima, e já a gente está de volta com Caixa de Ideias, porque hoje é dia de Caixa de Ideias do professor Marcos Linhares. Vamos lá, então. Se eu te amo e tu me ama, um amor a dois profana, um amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais.